seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair, pereço sem ti, ó meu. Boa noite aí a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta noite. Grande abraço aí a todo mundo, é um grande prazer poder estar junto com vocês aqui neste momento, né? Quero estar iniciando com uma palavra de oração. Vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus para que esteja abençoando esse trabalho, né, desta noite. Vamos estar orando. Senhor Deus, nosso amado Pai, graças damos a Ti, Senhor, por juntos estarmos aqui, Senhor Deus, através dessa transmissão, podendo estar falando mais a Tua palavra, Senhor Deus, podendo estar louvando a Ti, Senhor. E assim pedimos a Tua bênção, a Tua direção neste trabalho, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar regendo nossas vidas, Senhor Deus, sempre, sempre, Senhor Deus, não só agora, mas sempre, Senhor Deus. E confiamos, Senhor Deus, este trabalho nas Tuas mãos, Senhor Deus, porque Tu és soberano, Tu és quem pode nos dar sabedoria, Senhor Deus, para que possamos realizar este trabalho, Senhor Deus, para que ele realmente possa estar surtindo efeito, frutos na vida daqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus. E assim entregamos tudo nas Tuas mãos, na Tua santa direção, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu vou estar cantando aqui um hino que é do meu tempo aqui, da minha juventude, e creio da juventude aí de alguns também, né? A gente tem a mesma idade. Canta aqui Chame a Deus, do Catedral. Chame a Deus. Você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida
Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda num abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Irmãos, essa é uma das antigas aí, né, irmãos? Irmãos que é da minha época aí, lembram, né, dessa música aí, dessa canção, Chame a Deus. É uma letra bem bonita, bem linda, né, irmãos? Bom, irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre um texto. Até mesmo eu já falei numa pregação de um domingo desse, só que creio que muitos não conseguiram acompanhar. Acho que teve um problema lá no áudio, né, no dia. Então eu vou estar falando novamente um pouco sobre essa parábola, né, que é a parábola da figueira estéril, com vocês, essa noite. Quero convidar para estarmos fazendo a leitura aqui em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, dos versos 1 a 9. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês na tela. Então, Lucas capítulo 13, versos 1 a 9. Então vamos estar lendo aqui juntos, né? E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E daqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha,
e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Até aqui. Deixa eu deixar aqui preparado, caso a gente precise voltar no texto. Bom, irmãos, o que nós podemos perceber nesse texto, né, nessa grande parábola, quando nós vemos aqui alguns dos judeus chegando ao Senhor Jesus e tentando trazer ali uma notícia, né, de uma calamidade que havia acontecido com certos galileus e cujos soldados romanos foram dentro do templo, e ali dentro do templo eles atacaram aqueles galileus de certo modo que, digamos, seria uma grande afronta para os judeus daquele tempo que homens romanos entrassem dentro do templo. E pior ainda, dentro da situação que eles fizeram ali, eles pegaram aqueles galileus, mataram os galileus dentro do templo e pior, misturaram o sangue daqueles homens junto com o sangue do sacrifício que era oferecido a Deus. Então foi algo realmente terrível que foi feito ali, naquela situação que ocorreu ali dentro do templo, né, entre os romanos, os galileus, e isso tudo ali realmente caiu ali em cima do ombro de Pilatos, porque Pilatos é que estava comandando aqueles soldados. Bom, o que a gente vai observar é o seguinte: quando aquelas pessoas elas chegam para o Senhor Jesus e começam a trazer aquilo que havia acontecido, não sei o motivo pelo qual eles estavam falando com o Senhor Jesus, não sei se eles queriam ouvir do Senhor Jesus alguma acusação contra Pilatos e assim arrumar algo para que pudesse estar pegando o Senhor Jesus ali, dizendo algo contra uma autoridade. Mas o Senhor Jesus ele já sabe, já conhece os corações, e o Senhor Jesus ele observou muito bem o que aqueles homens estavam querendo falar. E eles, no coração deles, eles achavam que aqueles galileus que sofreram ali aquela atrocidade por parte dos soldados romanos, eles acreditavam que aqueles galileus, de certo modo, eram grandes pecadores e por isso aquilo havia acontecido com eles. Eles acreditavam, ou eles tinham na sua mente que eles eram piores do que os demais. Por isso, tal situação aconteceu com eles. E que nós vamos observar que o Senhor Jesus, na sua palavra, ele chama a atenção deles ali naquele momento. Chama a atenção porque mostra para eles que calamidades, situações, problemas, complicações, elas acontecem com qualquer um. Elas podem acontecer tanto com os bons quanto com os maus, né? Situações difíceis, elas sobrevêm sobre todo mundo. Mas ali eles, na sua mente, no coração deles, eles acreditavam que aqueles galileus talvez eram mais pecadores do que os outros. E por isso o Senhor Jesus interroga eles, né, dizendo: esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus para terem padecido estas coisas? Sabe, gente, quando a gente fala sobre tragédias, sobre essas situações, vocês sabem, né? Notícia ruim vende muito, né? Isso aí vocês vê no nosso dia a dia aí, no notícia ruim, como que notícia ruim espalha, parece que as pessoas têm, às vezes, até gosto de estar falando, você viu o que aconteceu, né? A pessoa fica naquela ansiedade de contar, de curiosidade, de querer saber. Às vezes acontece uma tragédia ali, um acidente, junta aquele monte de pessoa querendo saber o que está acontecendo, pessoas em volta e às vezes até mesmo atrapalhando ali o socorro que deveria ser dado, ou até mesmo pessoas que são curiosas, ao invés de ajudar, estão querendo apenas filmar. Isso aí é terrível, né? Porque as pessoas elas vêm com o celular, e em vez de ajudar, elas começam a filmar aquilo que está acontecendo. Então a gente viu como que as pessoas elas são atraídas por tragédias, né? Por tragédias.
E isso vende fácil, né? No jornal a gente vê quantas tragédias eles falam, porque é a notícia que realmente parece que atrai as pessoas. As pessoas elas gostam de ver, de saber dessas notícias terríveis e aquilo realmente chama a atenção das pessoas sobre as calamidades. Mas o Senhor Jesus ele chama a atenção deles, porque no coração deles eles acreditavam que aquelas pessoas que sofreram tal atrocidade, aquilo era por conta do pecado, mas não era isso que o Senhor Jesus queria ensinar para eles. E o Senhor Jesus mostrou que aquilo ali poderia acontecer com qualquer um. E o Senhor Jesus chama a atenção deles e diz: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Então o Senhor Jesus chama a atenção deles. Olha só, vocês param de ficar pensando, tentando levantar falsas suposições acerca do porquê será que aconteceu. Para de perder tempo com isso, para de perder tempo em querer achar a resposta para o que aconteceu com eles. É apenas o acaso, foi uma calamidade que aconteceu, né? Para de querer tomar conta da vida daquelas pessoas, pensar em paz. Mas olha só, é necessário que vocês se arrependam, senão vocês também perecerão. O Senhor Jesus ele foi aqui bem duro com eles. O Senhor Jesus ele chama a atenção daqueles homens que estavam falando, daqueles judeus que estavam falando acerca dos galileus, chama a atenção deles para que eles realmente parem de olhar para os galileus e olhem para dentro de si. E busquem olhar para dentro de si e vejam se não há algo dentro de si que necessita ser mudado, que necessita ser realmente restaurado. É necessário que vocês se arrependam, né? Não fiquem olhando para os outros, olhem para si e busquem em si o arrependimento verdadeiro. Porque nós sabemos que aqueles judeus talvez estavam ali querendo falar aquilo ali com Cristo, tentando talvez trazer para Cristo alguma condenação, caso ele falasse mal de Pilatos. E o Senhor Jesus, conhecendo os corações e sabendo que eles necessitavam se arrepender. Arrependei-vos, senão vocês irão perecer da mesma maneira. E quando o Senhor Jesus fala aqui sobre perecer, existem duas situações que aconteceram com aquele povo, né? O povo judeu daquela época, o povo de Israel. Nós sabemos ali que no ano 70 depois de Cristo, né? No ano 70, nós vamos ver o que aconteceu com aquele povo judeu. Aquele povo judeu já não suportando mais a imposição dos romanos, muitos dali quiseram, de certa forma, se rebelar. Mas os judeus eram tão poucos, não tinham nenhuma chance quanto o grande armamento ali, a grande tropa romana. E ali muitos dos judeus naquela época, 70 anos depois de Cristo, muitos foram mortos, mas muitos mesmos pereceram fisicamente naquele momento. E ali o templo na qual eles podiam adorar a Deus, o templo ele foi destruído, totalmente destruído, e um pouco da nação de Israel que restava ali foi dispersa pelo mundo. Então nós vemos ali o Senhor Jesus já havia alertado eles, inclusive o Senhor Jesus havia também alertado a eles ali durante a vida dele e durante também a parábola. E a outra grande questão sobre o perecer é sobre o perecer da morte eterna, e essa é muito pior. A pessoa que morre sem salvação. E ele fala: arrependei-vos, senão vocês também vão perecer. E o Senhor Jesus deu um grande aviso aqui dentro desse texto, né, para aqueles judeus. Há uma advertência que o Senhor Jesus fala nessa parábola, e quando a gente vê essa parábola, nós vamos ver três figuras. Nós temos a figueira, nós temos o dono da vinha e aquele que estava tomando conta, né, que é chamado aqui de vinhateiro, ou em algumas versões de viticultor, o viticultor. O que vamos observar é o seguinte, que dentro desse texto, e deixa eu colocar aqui, dentro desse texto, avançando aqui para verso 6, eu pensei demais. Sim. E dizem: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho
corta. Observe que quando fala sobre 3 anos, que 3 anos são esses? Exatamente, é o tempo do ministério do Senhor Jesus. Durante 3 anos o Senhor Jesus esteve ali com os seus, com o povo, com os judeus, falando acerca ali do Evangelho, das boas novas, né, do Evangelho. Mas os judeus, eles não reconheceram o Senhor Jesus como o Messias. Antes, o que fizeram? Antes o crucificaram, o mataram, o penduraram naquela cruz, naquela terrível cruz. E durante 3 anos o Senhor Jesus esteve ali com os judeus. E aqui esses 3 anos está representando exatamente esses 3 anos que o Senhor Jesus esteve com os judeus. Os 3 anos, os quais Deus deu essa grande oportunidade para que o povo de Israel pudesse realmente estar se arrependendo do caminho ao qual eles estavam seguindo. Para que os judeus realmente pudessem ter a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como o Rei soberano. Como o Rei soberano, como o verdadeiro Filho de Deus. Mas assim eles não aproveitaram essa chance desses 3 anos. E aqui fala, né? Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Não acho fruto. E aí o dono da vinha manda cortar. Observe que antes, né, do ministério do Senhor Jesus iniciar, João Batista já havia alertado sobre essa questão, né, sobre a questão do fruto e sobre a questão dessa possibilidade deles serem cortados. Se eu não me engano, Mateus capítulo 3. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do verso 7. Sim. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 3, a partir do verso 7. Diz aqui, ó, e vendo que João Batista, né, falando com aqueles homens que estavam ali, aqueles judeus, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então observe o seguinte, que aqui João Batista já havia dado um aviso para eles, ó, o machado já está posto à árvore, e se não produzir o bom fruto, será cortado e lançado no fogo. E depois nós vamos observar então, dentro do texto que nós lemos, dentro da parábola da figueira estéril, aqui é dada a ordem para que a figueira fosse cortada. É dada a ordem e o dono da vinha aqui é representado por Deus. E Deus dá a ordem para que seja cortada após esses 3 anos, ao qual são os 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, quando o dono da vinha vai e não acha fruto, nós vemos, é a figura de Deus olhando para o povo de Israel e não encontrando fruto. E que fruto é esse? Seriam os frutos das boas obras? Seriam as boas obras que poderiam realmente estar restaurando o povo de Israel? Fruto das boas obras? Não. Veja que próprio João Batista fala, frutos dignos de arrependimento. Então é o que Deus buscava, era o verdadeiro arrependimento, é o fruto do arrependimento. E realmente, apenas se houver arrependimento é que pode haver salvação. Se não há fruto de arrependimento, a árvore ela é cortada e lançada no fogo. A árvore ela é cortada e lançada no fogo. E é isso que fala o nosso texto, né, sobre a figueira estéril. Voltando aqui para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Verso 6. Verso 7, está aqui, né? E disse ao vinhateiro, que é aquele que toma conta da vinha. Quem que é esse que está tomando conta da vinha? É o Senhor Jesus. É a figura aqui do viticultor.
e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta. Então nós vemos aqui agora, dada a ordem para ser cortada. Lá João Batista em Mateus, João Batista deu o alerta, o machado já está na árvore. Se não houver fruto de arrependimento, ela vai ser cortada. E aqui nós vemos sendo dada a ordem para que ela fosse cortada. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Veja, aquele que não produz o fruto de arrependimento, ele vai ser lançado no fogo. Não tem como. Aquele que verdadeiramente não se arrepende dos seus pecados e reconhece o Senhor Jesus como o verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, infelizmente ele será lançado no fogo. E será um destino cruel, porque é a morte eterna, a morte eterna é passar ali pelo fogo, o fogo eterno. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E observe o seguinte, o vinhateiro, dentro da sua grande misericórdia e seu amor, é aqui demonstrando o Senhor Jesus, o grande amor que o Senhor Jesus tinha ainda ali por aqueles judeus, pelo povo de Israel, queria que eles tivessem ainda mais uma chance. E realmente, após os 3 anos, nós vamos ver que com a vinda do Espírito Santo, ali no Pentecostes, primeiramente, no momento em que o Espírito Santo chega para ficar com os seus, ali naquele momento a palavra ela é ministrada a todos aqueles que estavam ali em Jerusalém. E mais uma chance é dada, mas, novamente, os judeus não aproveitam a oportunidade. E aqui fala no verso 9, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E realmente foi o que aconteceu com aquele povo de judeus. Não só o grande massacre que houve no ano 70, não só o grande massacre que houve, onde muitos judeus morreram, onde o povo de Israel perdeu a sua terra, e ali o povo foi totalmente disperso. E nós vemos não só isso, mas infelizmente perderam a grande chance, a grande oportunidade de voltarem os seus corações para Deus, reconhecendo o Senhor Jesus como o único e eterno Salvador. E hoje também, Deus ele dá essa oportunidade para todos os homens. Hoje os homens eles não têm apenas os 3 anos determinado, como está aqui nessa parábola, mas o tempo ela é variável para cada um. Uns têm alguns minutos de vida, outros têm dias, outros têm anos, mas a gente não sabe, ninguém sabe o tempo que tem. Então é importante que no momento que se recebe essa palavra, tem que parar de olhar para o outro, tentar achar o defeito do outro e olhar para si, buscar dentro de si. Olhar para si e observar o que é necessário realmente ser mudado. E assim pedir perdão e força para Deus. E a partir desse momento, mostrando o verdadeiro fruto, o fruto de arrependimento, aí sim, aquela pessoa ela é restaurada, ela é resgatada e não será mais cortada e lançada no fogo, por conta que nela houve fruto de arrependimento. E é assim que todos aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus, que possam verdadeiramente olhar para dentro de si, e olhar para si e gerar esse fruto, o verdadeiro fruto digno de arrependimento. Observa, não são boas obras, não é você ser o bonzinho, não é você fazer o bem. Claro que o bem faz parte da vida de todo cristão, mas não é isso que realmente traz salvação, mas verdadeiramente é o fruto digno de arrependimento, é o se arrepender verdadeiramente, crendo no Senhor Jesus, depositando toda a sua confiança nele, para que sim o Senhor Jesus possa estar restaurando a sua vida, caso você ainda não tenha essa certeza da salvação. Bom, dada a palavra, vamos aqui a nossos pedidos de oração. Temos aqui boa noite, os nossos irmãos. Boa noite, nossa irmã Erlaine. Boa noite, irmã Natália. Boa noite, irmã Eliene. Boa noite, irmã Cristiane. Boa noite, nosso irmão Francisco. Boa noite, a nossa irmã Lídia. Uma boa noite para o nosso irmão Márcio Fossi. Boa noite para a nossa irmã Nilda. E a irmã Nilda aqui boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Sempre um final de semana abençoado por Deus. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, irmã Nilda. Um grande abraço aí para você também, minha irmã.
A minha mãe, Rubenita, né, também manda aqui um boa noite. Boa noite aí, irmã Rubenita. A nossa irmã Luzia, nosso irmão Geraldo, com certeza está lá do ladinho, né? Acompanhando aí, né, irmão Geraldo? Tá aí, ó, firme e forte com a gente. Irmã Luzia manda aqui um boa noite para meus amados. Boa noite, meus amados irmãos. Eu, por toda a minha família, Geraldo e Luzia. Um grande abraço, minha irmã Luzia e o meu irmão Geraldo. Tomara que isso tudo passe, né? Para a gente voltar a se reunir. Nosso irmão Miro, grande abraço, irmão Miro. Está aqui junto com a gente. Nosso irmão Rony também, boa noite, irmão Rony. Nossa irmã Luzia aqui já, né, pedindo sua oração. Vem pedindo aqui, ora por minha família e que graças a Deus está bem. Isso realmente é para a gente levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, né? Graças a Deus que todos nós estamos bem, mesmo aqueles que passaram por esse problema do Covid, nosso irmão Rony, nosso irmão Ricardo, né, passou por esses momentos aí de dúvidas, de incerteza, o que seria. Graças a Deus eles estão bem hoje, né, irmãos? Graças a Deus estão tudo bem, família está bem, isso é muito importante. Né? Graças a Deus todas as famílias aqui da nossa congregação estão bem, isso realmente é algo para a gente agradecer a Deus, para louvar a Deus por isso. A nossa irmã Lídia diz aqui, ó, peço que continue orando pela Letícia, a vizinha da Laura, que vai passar por uma cirurgia na sexta-feira do dia 14. Então, irmãos, lembrem aí nas suas orações da Letícia, que é a vizinha da Laura. Sexta-feira, dia 14, passando aí por essa cirurgia. Temos aqui a nossa irmã Eliene. Grande abraço aí, irmã Eliene. Vamos ver aqui o pedido de oração da nossa irmã Eliene. Diz aqui, ó, peço aos irmãos que estejam orando pelo Ricardo, que Deus esteja protegendo ele, que está de plantão hoje, e continuo agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por mim e por minha família. Com certeza, né, irmã Eliene? Grande livramento que Deus deu aí para o irmão Ricardo, grande livramento que mais ninguém da família teve esse problema, né, aí, porque dentro da situação que a gente observa, dentro da potencial contágio, né, talvez toda a família poderia ter sido contagiado por essa doença, mas graças a Deus, Deus protegeu a família. E o irmão Ricardo passou bem por essa. Mas a gente precisa realmente continuar orando pelo irmão Ricardo, né? Porque ainda não acabou, ainda a luta continua. E o nosso querido irmão Márcio Fossi pede oração aqui também pelos nossos irmãos missionários e governantes. Realmente, oremos pelos irmãos missionários que estão aí no campo. Às vezes estão em lugares que, infelizmente, a saúde é precária, a saúde é difícil. Às vezes, se algo acontece, não tem socorro médico fácil, não tem medicação tão simples. Então é necessário que a gente realmente esteja orando pelos nossos missionários e para que os governantes também tenham aí a sabedoria para que possam estar governando bem para o povo, para que a gente possa estar saindo dessa mais fortes, né? Uma nação mais forte, uma nação mais temente a Deus também, né? Uma nação que seja mais temente depois disso, uma nação mais grata, né? Uma nação mais grata a Deus. Bom, irmãos, então diante desses pedidos de oração, eu quero convidar a você, né, meu irmão, a você, minha irmã, vamos estar orando, vamos estar observando que os pedidos de orações e você, junto com a sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar, esteja nesse momento elevando a palavra de oração a Deus. Eu vou dar aqui, colocar uma música aqui de fundo e após essa música a gente vai estar retornando para estar terminando este trabalho de oração. Então fica aí um tempinho para que possamos estar orando a Deus, né, pedindo uns pelos outros.
Nosso irmão Josemar está aí nos acompanhando, creio, irmão Josemar e família. Grande abraço aí, meu irmão Josemar. Saudades aí de todos vocês, né? De poder estar nos encontrando, de estar ouvindo aquela palavra, né? Deus esteja abençoando a vida aí de todos vocês. Um grande abraço, que tão em breve, né, nós possamos realmente nos encontrar novamente, poder estar recebendo o nosso irmão aqui na nossa humilde congregação, podendo estar ouvindo mais aí da palavra de Deus ministrada aí na vida do nosso irmão. Então vamos chegando ao final. Eu queria estar ainda cantando aqui uma música também, né, do Catedral, matando a saudade aqui das músicas. Música Você, eu creio que na época cantou muito, né, irmãos? Cantou muito essa música. Muitos devem lembrar dela, muito do meu tempo, né? Da minha época ali, lá nos anos lá de 2000, 90 e alguma coisa, né? 90, final de 90, 2000. Vamos lá, Você, do Catedral. Anda sozinho pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar, e vive buscando uma alegria que não há, vivendo uma fantasia sem notar. Você, pelas esquinas, sabe que o tempo não parou, e nem o problema que hoje te esconde não terminou, e segue buscando pelas mesas sujas de um bar resposta que nunca você vai encontrar, não vai encontrar. Então vê se entende, hoje você pode se encontrar a solução pra sua vida. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Bom, irmãos, vamos chegando ao fim deste trabalho. Agradeço aí a presença de todos os nossos irmãos que estão conosco nesta noite, nesse momento. Convido a todos para estarmos tendo uma palavra de oração neste momento. Vamos estar curvando nossas cabeças e vamos estar elevando uma palavra de oração ao nosso Deus, agradecendo a Deus por este trabalho que foi realizado. Senhor Deus, nosso amado Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por esse trabalho, Senhor Deus, pela palavra que foi ministrada, Senhor Deus, pelos louvores. Nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que estiveram nos acompanhando, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor Deus, e possa estar abençoando a cada pedido de oração que foi realizado nesta noite, Senhor Deus, que assim cada pedido possa estar chegando diante de Ti, Senhor Deus, e que
de acordo com a tua soberania, com a tua vontade, Senhor Deus, cada pedido possa estar sendo avaliado e atendido conforme a tua vontade, Senhor Deus. E assim nós te agradecemos por tudo, pedimos a tua bênção neste final de semana, Senhor Deus, que se inicia, que o Senhor possa estar nos guardando e nos protegendo de tudo. Assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sendo assim, agradeço, irmãos, a presença de todos aí, muito obrigado. Um grande abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos.